Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 18 de abril, e estamos chegando ao monumento votivo aqui em Pistoia, onde foram enterrados inicialmente cada soldado brasileiro. E hoje estamos fazendo a nossa visita e prestando a nossa homenagem aos pracinhas brasileiros. É um momento de muita emoção chegar aqui no antigo cemitério dos pracinhas brasileiros, hoje um monumento em homenagem à participação do Brasil na Segunda Guerra e o primeiro local de repouso dos nossos soldados que tombaram aqui no solo italiano. E vamos ouvir aqui a opinião do grupo, a primeira impressão. Coronel Telhada, é um momento importante esse. É um momento de emoção, né? Desde que eu me conheço por gente, conheci a história da FEB, eu sempre ouvi falar aqui no monumento, aqui no cemitério militar de Pistoia, hoje esse monumento, né? E é um motivo de emoção estar aqui, saber que os corpos de mais de 400 brasileiros estiveram enterrados aqui, hoje estão na Praia do Flamengo, lá no monumento. Mas aqui continua esse belo monumento e a gente tem, acho que todo brasileiro tinha obrigação de vir conhecer esse local. Mauro, você que mora no Rio de Janeiro, já foi ao monumento lá no Aterro do Flamengo, aqui é a origem de tudo, né? O ponto inicial de descanso dos nossos soldados. Verdade. Me sinto extremamente emocionado em estar aqui participando e visitando nossos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial, que orgulharam tanto a nossa pátria e continuam orgulhando. É realmente muito emocionante. E agora o Francisco, como mais jovem integrante do grupo, mas alguém muito ligado na história. Chico, a sua emoção? A minha emoção, Mariano, desde os tempos de colégio, quando você lá também foi meu professor de história, e você sabe muito bem, apaixonado por história, e principalmente história do Brasil, que sou, é um momento emocionante ter a oportunidade de conhecer esse monumento, aonde foi o primeiro descanso dos combatentes da Segunda Guerra brasileiros, que aqui estiveram hoje, como vocês disseram, estão no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E vamos aí agora conhecer, ver os nomes, as lápides que ali estão, daqueles que aqui estiveram. É uma oportunidade única. Muito obrigado por mais esse momento. Bem, então vamos prestar a nossa homenagem agora. Você ia pegar tudo? É uma bela frase aqui: tombados, mas nem vencidos e muito menos esquecidos. Homenagem do Grupo Histórico da Força Expedicionária Brasileira, Expedição Caminho dos Heróis. Quando a gente estava lá em Monte Cassino, o Pino nos falou uma coisa muito interessante. Tem um programa aqui com a entrevista com ele no canal, ainda dessa viagem, dei uma olhada. O Pino é o dono de um hotel, nos recebeu em Monte Cassino, e ele preserva a história daquele combate das histórias, pequenas histórias que ali estiveram. Ele disse o seguinte: vocês estão aqui por causa do que aconteceu. Então a luta não foi em vão, só pelo fato de vocês estarem aqui. Então a luta desses pracinhas brasileiros não foi absolutamente em vão. A prova disso é quantos brasileiros voltam, quantos têm o sonho de estarem aqui uma vez na vida. E isso é a maior prova de que a luta deles não foi em vão. Por isso eles estão aqui
nós estamos aqui. E quem sabe você também possa vir, você que está assistindo, possa vir aqui também um dia, porque é algo emocionante, é algo de muito respeito e algo que nos deixa de uma maneira assim muito emotivos, porque é um silêncio, uma paz, ao mesmo tempo é o respeito, é a vista de tudo, enfim. Vamos conferir as imagens. E aqui a chama eterna, né? Sempre acesa. A chama eterna da coragem do brasileiro. A chama eterna daqueles que deram a vida pela pátria. Aqui uma frase do general Mascarenhas de Moraes: eu os levei para o sacrifício, cabia-me trazê-los de volta para receberem as honras e as glórias de todo o povo brasileiro. Honras que a gente está aqui novamente prestando a estes bravos guerreiros. Se não fosse a luta deles, a gente não estaria aqui. E o Brasil não estaria entre as grandes nações do mundo que combateram o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Mas quando a gente vê uma frase dessa, eu também questiono um pouco. As honras foram feitas, foi feita, né, na volta, mas as glórias dos nossos pracinhas, que aqui estão tão bem cuidados e respeitados, nem sempre foi isso que tivemos, porque infelizmente história no nosso país é algo menor. Mas a chama da história, assim como a chama eterna, não se apaga, e ela vai sempre ser renovada e lembrada. Aqui, de frente ao espelho d'água, e logo atrás do monumento, todos os nomes dos nossos heróis que caíram em combate. A paz nesse lugar é algo impressionante. A calma, a tranquilidade. Eu acho que não poderia ter sido escolhido um local melhor para eternizar essa homenagem, essa história. Lembrando que aqui foi o local onde eles primeiramente foram enterrados. Era um cemitério simples, um cemitério de combate, né? Durante a guerra ainda. Depois os corpos foram trasladados para o Rio de Janeiro. Mas o espírito deles, tenho certeza que ficou aqui na Itália, o espírito guerreiro do brasileiro. E se existe um altar da pátria, este é o altar da pátria. E ali estão os nomes nas lápides. Vocês devem estar pensando, aqui estão as lápides, pois aqui os soldados foram enterrados, sepultados, os soldados brasileiros que tombaram aqui na Itália. E aí você deve estar pensando, mas está muito mal cuidado, o mato está, a grama está cobrindo as lápides. Lembrem-se que nós estamos no mês de abril e o inverno simplesmente terminou agora. Então, no começo da primavera é quando as pessoas que cuidam, né, fazem jardinagem ou plantam, começam o seu trabalho. Então, tenho certeza que aqui está muito bem cuidado, né? Se você olhar ao redor, está muito bem cuidado.
tenho certeza que em breve a grama estará toda parada e as lápides mais visíveis. Mas isso aqui me permite fazer um paralelo com o que acontece no Brasil em relação aos nossos pracinhas. A gente tem ao mesmo tempo o inverno da memória brasileira, ou seja, o esquecimento que alguns sofreram e muita gente não reconhece hoje no Brasil, infelizmente, o heroísmo da FEB, e também o esquecimento que eles tiveram por parte das nossas autoridades maiores, o não reconhecimento durante muito tempo. Lembre-se, o soldado brasileiro, o pracinha brasileiro só foi amparado pelo Estado na década de 70, ele foi mal recebido de volta, foi desmobilizado ainda aqui na Itália pelo governo do Getúlio Vargas à época, o mesmo governo que os enviou para o combate foi o governo que não os reconheceu. Mais do que isso, os desautorizou, no mínimo, né, para não falar outra palavra, e não os reconheceu. Então, esse inverno está passando. Do mesmo jeito que o inverno passou agora, e logo isso aqui vai estar a grama parada, as lápides novamente mais visíveis, como eu já vi em outras vezes que vim aqui a Pistoia. Então nós teremos também na memória do brasileiro e na valorização da luta desses heróis, que é algo, por exemplo, que ações individuais como a nossa aqui no canal fazemos, mas também que os governos, muitos deixaram de fazer, outros começaram a fazer. E então a história se renova, assim como o inverno é renovado pela primavera e os cuidados voltam melhores aqui no monumento votivo em Pistoia. Aí, Coronel. Oi? Aqui uma placa do Exército Brasileiro homenageando o subtenente Miguel Pereira, o guardião da memória, que foi zelador desse monumento de 1965 até 2003, aqui na Itália. Depois dessa homenagem, gente, eu tenho que mostrar isso aqui no canal. Olha como que o Brasil trata a sua história. Um exemplo. Aqui tem uma placa do 45º aniversário do término da Segunda Guerra Mundial, homenagem da pátria brasileira, presidente Fernando Collor. Eu não me recordo se ele esteve aqui ou não. Bom, enfim, o que aconteceu com a lápide? Ela foi removida. Obviamente por uma questão política. E isso é o que acontece quando você mistura história e política. Não é? Independente do partido, independente da questão de interesse, né? A história ela tem que ser preservada. E a visita ou a placa que o presidente Fernando Collor colocou aqui, ela teria que continuar. E se ela caiu, teria que ser recolocada, o que não aconteceu. Enfim, isso é o que dá quando história e política se misturam. A história ela é apagada ou ela é construída de acordo com os interesses de políticos, infelizmente. Mas isso não tira a beleza do lugar. O Coronel Telhada encontrou aqui algumas lápides dos aviadores, né, Coronel? O Odegar, o Roland Rittmeister e o Odegar, se eu não me engano, eles morreram juntos no mesmo dia. Eles eram piloto do P-47, mas eles subiram num, acho que num C-47, ia ser filmada a esquadrilha do Sentapu aquele dia. Eles entraram no avião que faria a filmagem, né? E durante as evoluções da manobra, um dos P-47 bateu na asa do P-47 do transporte que eles estavam. O avião perdeu totalmente a sustentação, caiu, morreu todo mundo que estava no C-47.
inclusive os dois. E o piloto do P-47 conseguiu pousar com o avião mesmo avariado. E aqui está o Dornelles. Dornelles foi o último a morrer da FEB, do Sentapua. Se eu não me engano, ele morreu, tipo assim, eu não lembro exatamente a data, mas 10, 20 dias antes do término da guerra. Ele morreu lá em Milão. O avião dele caiu em Milão. O João Richard Cordeiro também, Silva, morreu novinho. Tudo isso aqui era aspirante. Salvo engano, o tenente recém-promovido. Tudo muito jovens, né? E o Muito Clóvis, coronel? O Clóvis está lá no fundo. Sim, O Clóvis era soldado da Polícia Militar, né? sim. Da FEB, que foi morto em 10 de janeiro, lá na Ponte Venturina. Ele foi morto por um sargento americano que estava embriagado, estavam brigando. E o Clóvis foi separar como policial militar e acabou sendo morto por esse sargento americano. É uma das coisas estranhas da guerra. Ele não foi morto pelo alemão, ele foi morto pelo americano que era aliado, né? Mas é a função de polícia, você tem que agir muitas vezes contra a sua própria tropa, né? Outro aviador aqui, Frederico. Olha o Mega aqui, você conhece a história do Mega? Mega morreu em Montese, aspirante, ó. Era muito querido esse rapaz aqui, viu? Ele morreu em Montese. Morreu, se eu não me engano, acho que foi com mina que explodiu, matou. O pelotão dele ficou cercado numa área de mina, né? E o Mega morreu aquele dia lá. É muito triste, viu? Essa é a lápide que marca o local onde inicialmente o corpo de Antônio Álvares da Silva, o Frei Orlando, o oficial mais graduado brasileiro que morreu aqui na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E no nosso canal Viagem na História, nós contamos a história do Frei Orlando. Ele morreu em Bombiana, nós vamos lá na cidade, no local onde ele morreu, existe lá uma placa, uma homenagem, e o Frei Orlando morreu acidentalmente. Ele era de São João del Rei, estivemos lá em São João del Rei, fizemos um programa, está aí no canal, dê uma olhada, e contamos nesse programa toda a história dos soldados que se prepararam em São João del Rei e que lutaram e caíram aqui na Itália. E o Frei Orlando morreu também acidentalmente, como alguns outros que aqui estão, e de uma maneira muito fútil, né? Ele estava a caminho do Monte Castelo para dar a extrema-unção a um soldado, e o seu jipe se acidentou numa rocha, ficou preso com uma pedra, e o motorista, que era um italiano, um partisano, ao tentar bater com a coronha do rifle na pedra para liberar a roda, o rifle disparou e acertou o Frei Orlando no coração. Ele morreu instantaneamente. Se vocês quiserem saber mais a história de Frei Orlando, deem uma olhada aí nos vídeos do canal. E eu gostaria de lembrar que você também pode vir aqui prestar essa homenagem aos caídos brasileiros, aos pracinhas brasileiros na FEB, e fazer todo o caminho da FEB que nós vamos fazer agora. Bombiana, Iola, Montese, Monte Castelo. Entre a cidade de Pistoia e a cidade de Montese, nós temos apenas 62 quilômetros. Então, essas cidades, pequenas cidades, onde os brasileiros lutaram bravamente. O ano que vem estaremos com um novo grupo, começando lá em Nápoles, passando por Cassino, por Caserta, subindo aqui em direção a essa região da Toscana, onde os brasileiros lutaram. Entre em contato para garantir o seu lugar. Vamos continuar nossa visita. Estar aqui nos traz muita emoção, nos traz um sentimento de amor à pátria, mas principalmente de respeito e admiração pela coragem dos brasileiros que lutaram aqui na Itália. Não foi fácil, terra distante, um clima
extremo, o inimigo atirando o tempo inteiro, o inimigo extremamente combativo. Então o feito dos nossos heróis que estão aqui não pode jamais ser esquecido. E a chama eterna da sua coragem, da coragem de todos eles, tem que queimar, que iluminar aos brasileiros para sempre.